eu quero considerar com os irmãos algumas verdades a partir do Salmo 23. 3 tópicos a mais do que eu falei hoje de manhã com a letra Q. Mas primeiro vamos ler o texto da santa, bendita revelação. Que seja assim. Eu estava dizendo ali para Deus, a morte é melhor do que estar num culto sem mudanças na minha vida. Espero que você sonhe com mudanças também. Agora ela vem pelo poder da palavra. Um dos textos mais conhecidos, até por quem não gosta de Deus, ou por quem não conhece Bíblia, é Salmo 23. O Salmo 23, o Salmo do Bom Pastor. E nós vamos ler juntos o Salmo 23, antes de encerrarmos, que diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda, que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, não tenho por que temer mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda mais, preparas-me uma mesa na presença dos meus, plural, adversários. Unges minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente, sem sombra de dúvidas, que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Todos os dias, não só domingo, não só no tempo de crise, não só na Páscoa. Todos os dias da minha vida. E quando ela terminar, habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Preciosa palavra. Davi escreveu este salmo, era pastor de ovelhas, literalmente. Os pastores no seu tempo eram nômades, como ciganos. Eles moravam com os rebanhos, eles mudavam com os rebanhos. E Davi, homem de Deus, cheio do Espírito de Deus, ele escreve, inspirado por Deus, uma revelação de Deus, sobre o cuidado de Deus, mas usando metáforas e o literal. Ele faz uma mistura entre o literal e figuras de linguagem do que ele estava vendo no rebanho, como caminhavam as ovelhas, como era a vida das ovelhas e a vida do ser humano. E ele faz então, ele escreve esse salmo, fazendo essa comparação. E hoje pela manhã, nós vimos 3 verdades. 3 tópicos, começando com a letra Q,
Aqui na missão nós estudamos muito a Bíblia usando tópicos mnemônicos, com a mesma letra, para facilitar a memorização. E hoje pela manhã eu escolhi a letra da quarentena, a letra Q. E falei hoje de manhã sobre 3 tópicos. O primeiro é quieto. Quieto. Fique quieto. Porque o Senhor, Ele tem um novo pasto verdejante da esperança. O pasto secou, o pasto não satisfaz, e aí, diz-nos o texto, leva-me para pastos verdejantes, e me faz repousar, e me faz entender que Ele é capaz de produzir algo inédito, novo, inesperado, inimaginável. Então fique quieto, 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 porque o Senhor tem pastos da esperança, tem pastos da esperança. Também pela manhã nós vimos que Ele nos leva para os pastos da esperança, mas ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho que temer. Eu preciso exercitar minha fé, porque diz o salmista, o teu cajado, junto com o bastão, me consolam. Me consolam. Porque o pastor de ovelhas tinha o bastão para afugentar os ladrões, os animais, e um cajado da misericórdia, para puxar a ovelha que caía do precipício no vale da sombra da morte, quando passavam por trilhas, por lugares perigosos, despenhadeiros. E o segundo quê é de quieto novamente. Fique quieto, porque Deus criará situações para você repousar e para mim repousar, para nós repousarmos em pastos novos. Fique quieto, porque o Senhor tem um cajado na mão, o cajado da misericórdia. Se cair e o balido for fraco, o balido não ecoar, entre o balido das ovelhas saudáveis, mas ele consegue captar o balido e ir ao socorro da ovelha que se perdeu. Mas em terceiro lugar, nós vimos hoje de manhã que Ele é o Masterchef dos Masterchefs, porque Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós vimos hoje de manhã que o Salmo 23 diz assim, que Ele me faz repousar em pastos verdejantes. O Salmo 23 diz que a tua vara e o teu cajado me consolam, e ainda mais, que Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos, e Zagalo, sem saber, parafraseou muito bem, dizendo que os nossos inimigos terão que nos engolir. Podem nos odiar, falar mal, nos rejeitar, desprezar, rebelar, mas eles vão ver uma mesa posta, porque o Senhor é o Masterchef dos Masterchefs. Agora à noite eu quero continuar lendo este salmo, e antes de cearmos, para alimentarmos a esperança, a fé, nesse dia de Páscoa, de passagem, de mudança, de renovo, de libertação, nesse dia onde nós esperamos que de fato seja o início da fase mais apaixonante da nossa vida.
É claro que eu não vou estudar o Salmo todo, não vou esgotar, mas no versículo 2, é o quarto tópico que eu quero abordar hoje, que diz assim: leva-me para junto das águas de descanso. Leva-me para junto das águas de descanso. Olha como Davi mistura figuras de linguagem com as promessas de Deus, o cuidado de Deus. Deixa eu interromper aqui e te falar uma coisa sobre o Salmo 23. Philip Adams escreveu o livro Psiquiatria de Deus. Ele compartilha aqui e orientava todos os seus pacientes a repetir esse texto, ou alguns outros parecidos, 5 vezes por dia. Repetir, decorar e repetir. Porque a palavra é o espinafre do papai. Já que eu estou falando em metáforas, é o espinafre, é o que dá força. Você já pensou parar 5 vezes por dia e em 3 minutos, 4 minutos, chegar na frente do espelho e olhar para você e no meio de toda turbulência, caos, perturbação, depressão, dor, angústia, você olhar para o espelho e dizer: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Nada que me é essencial, não estou falando do trivial, mas o essencial não me faltará. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. E ainda, que na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta, eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho por que encaramujar, eu não tenho por que esconder debaixo da cama, porque a tua vara e o teu cajado são mais fortes do que qualquer adversário, sejam espíritos satânicos, sejam pessoas, sejam vírus, seja o que for. A tua vara e o teu cajado me consolam. E o Senhor, num determinado momento, prepara uma mesa. Não mata os meus inimigos, dá sanidade mental a eles, dá saúde, para que eles continuem vivos. Eu não desejo isso para eles, mas o Senhor quer fazer assim. Não sou eu que estou pedindo, é Ele que diz que faz, não sou eu que sou tão mal assim, mas o Senhor diz que se eu fizer a justiça com as minhas mãos, eu não vou resolver nada, mas Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo fresco, e o meu cálice de águas límpidas transbordam, e a bondade, casada com a misericórdia, me seguirão todos os dias. Você chegar na frente do espelho e falar para você mesmo em voz alta, 5 vezes por dia, está aí um exercício. Mas, no meio de tantas promessas, e disse que não vou esgotar, mas ele diz assim: leva-me para junto das águas de descanso, ou na outra versão, das águas tranquilas. As ovelhas são péssimas nadadoras, principalmente antes da tosquia, é perigosíssimo elas caírem em águas turbulentas. As cataratas do Iguaçu, nunca, jamais. Elas não conseguiriam sobreviver no mar agitado, encapelado, num rio com correntezas bravias. O bom pastor, sabendo disso, que ovelha não é peixe, que ovelha não é jacaré, que ovelha não é baleia,
Então ele leva num respeito ao seu potencial, até aonde você suporta. O texto está dizendo, o que depois nós vamos ler lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, Paulo falando de uma maneira mais teológica para os acadêmicos. Teologia. O salmista não está preocupado muito com essa beleza técnica. Ele está dizendo o seguinte: Deus não te levará para águas turbulentas. Ele sabe da minha sede interior, que não é só sede de água. Ele sabe das suas sedes interiores, que não são só sede de água. Jesus, quando estava na cruz, uma das últimas 7 frases foi Ani Reishmeni, em aramaico. Olha que chique. Ele disse, eu tenho sede. E há uma discussão se ele estava se referindo à sede de água ou sede de almas, ou sede dos amigos. Não sei qual é a sua sede, eu sei das minhas sedes, mas eu sei que para saciar as minhas sedes, Ele sempre me levará até as águas tranquilas. As águas turbulentas que podem me fazer afundar, Ele me livrará delas. Diz-nos o texto que é o cuidado do Senhor, é o cuidado, Ele sabe do nosso potencial. E Ele respeita. Ele não é um pai despótico, tirano. E eu já vi isso acontecer daqueles pais que pedem um filho de 6 anos para pegar numa prateleira uma lata de biscoito, e o filho tem que subir numa cadeira colocada em cima da outra, e quando o filho vai tirar a lata de biscoito, a lata cai, o filho estava obedecendo, mas não dava altura para o filho, e o filho teve que se arrumar, e o filho caiu e derrubou a lata, e ainda apanhou. É um pai tirânico, é um pai tolo, que não sabe os limites, as diferenças de idades e o potencial de cada filho. Deus não é assim. Porque todos nós somos diferentes. Eu disse hoje de manhã aqui que Deus não trabalha como a Ford, como a Volkswagen, Deus não trabalha como a Volvo. Deus não trabalha como a Samsung, Ele não faz uma produção em série. Ele não é uma Mac. Ele sabe que cada um de nós aguentamos até certo ponto. E então, relembrando e voltando aqui a Paulo, já numa linguagem teológica, também sagrada, ele diz assim, que não nos veio tentação, que Deus não nos deixará ser tentado, acima das nossas forças, acima do que podemos suportar. Se você entrega a vida a Jesus Cristo, e eu entrego a vida a Jesus Cristo, Ele cuidará, não sou eu. A Bíblia está dizendo que Ele é que leva. Porque eu por mim mesmo, eu vou preferir um esporte radical, a Catarata do Iguaçu. Mas Ele me conduzirá até onde eu possa suportar. E então Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz, não nos deixará que sejamos tentados acima do que podemos suportar. E mais, e junto com a tentação, olha que lindo, promoverá o escape. Promoverá o escape. Então, quando o salmista está dizendo que o Senhor nos leva para a água de descanso, ele está dizendo que o Senhor sabe. E se você está sendo provado de uma forma pesada, tenha certeza, o Senhor sabe que você aguenta, se você é dele. E na hora que Ele perceber que você não está aguentando mais, Ele para. Você diz, mas eu já estou chorando, eu já não aguento mais.
Mas Deus quer que você descubra o seu potencial, que é maior do que você imagina. O meu potencial e o seu potencial é infinitamente maior do que nós imaginamos e somos programados para acreditar por causa das forças exteriores. Principalmente nesses dias, o nosso potencial se transformou no potencial de um rato, de uma barata. Estão nos fazendo crer nesses dias, ou melhor, estão procurando nos fazer crer nesses dias, que nós já morremos. Mas Deus sabe do nosso potencial. E Ele quer que nós saibamos o quão potencial nós temos. Porque na hora que nós não aguentarmos mais, é Ele quem para. Ele nos leva para as águas tranquilas, águas mansas. Aqui em Vila Velha, para quem não mora aqui, tem aqui a Praia da Sereia, onde as águas são calmas no mar. E onde muitos gostam de ficar, principalmente quem não sabe nadar. E tem outras partes da praia, onde as águas são mais agitadas, e outros gostam desse lugar. E Deus respeita isso. Deus sabe onde cada um de nós podemos entrar nesse mar da vida. Ah, viste meu servo Jó, disse ele ao diabo. E o diabo disse, eu vi. Mas eu vi o potencial dele. Eu vi o potencial de Jó. Quando ele diz, eu vi que tem uma cerca ao redor de Jó, ele está dizendo, eu sei que eu não posso tocar naquele cara. Aí Deus disse, o potencial dele é maior do que a cerca. Eu vou abrir a cerca e você vai perceber que sem a cerca, você não derruba Jó. Eu não vou levar Jó para a catarata do Iguaçu, mas eu vou abrir a cerca. Toca nos filhos dele. Os filhos deles não são ídolos para ele. Ele não idolatra. Eu sou o maior na história dele do que os filhos dele. E o diabo matou os 10 de uma vez. Toca na saúde. Não, ele não vai aguentar. Deus sabia que ele aguentaria. Deus só deixou o diabo tocar em Jó até onde Jó aguentaria. Até uma hora que Deus disse, para. Daqui para frente, você não toca mais. Ele podia ter feito mais com Jó. Mas na hora que Jó estava sentado em cinza, com caco, raspando, Deus disse, agora chega. Você já viu o potencial dele? Você sabe do potencial dele? E ele sabe do potencial dele também. Ele sabe até onde ele pode aguentar. Leva-me para junto de águas tranquilas. Eu quero te dizer, querido, que entre tantas bênçãos de viver com Jesus, é o cuidado que Ele tem para com cada um de nós de forma personalizada, individual. Ele sabe o que suportamos. Ele sabe a carga que aguentamos. Ele sabe a diferença que existe em um cristão novo e um cristão mais antigo. Ele sabe o que um entendeu e que o outro não entendeu. A verdade é que ele está sempre pronto. E olha só, aqui em Lucas 22, ele disse, Pedro já estava com Jesus. E esse texto é curioso. Em Lucas capítulo 22, ele disse, Pedro, o diabo me pediu para cirandar na sua vida. Igual ele fez com Jó. Ele pede para perturbar a vida de todos nós. O diabo pediu para perturbar a sua vida. Aí Jesus falou para Pedro, eu orei por você. Pedi ao Pai que não deixasse, porque eu sei que você não aguenta, como Jó aguentou. Deus disse, Pedro, não vou deixar. Eu sei que você não aguenta. Ele me pediu para peneirar, para poder fazer um rastelo, espremer você, mas você ainda não está convertido direito. O texto diz isso, você ainda não se converteu. Você é meu amigo,
mas você não sabe quem eu sou realmente, você não sabe do cajado, você não sabe das provisões que eu tenho, então eu não vou deixar o diabo cirandar. Sem cirandar, o Pedro já negou. Imagine se o diabo tivesse cirandado na história de Pedro. O que eu quero considerar, queridos, em primeiro lugar nessa noite, e com a letra Q, quieto, pela quarta vez, porque o Senhor respeita o seu potencial. Ele sabe até onde eu e você aguentamos. Ele tem coisas boas, bonitas, mas em relação às lutas, Ele sabe até onde nós aguentamos. E quando Ele vê que não aguentamos mais, Ele leva para águas tranquilas. Quando Ele vê que vem um tsunami, naquele poço onde estamos bebendo água, então Ele nos tira dali e nos leva para junto das águas de descanso. Ele sabe disso, né? Não é como um professor de natação que empurra o aluno dentro da água e o professor de natação empurra o aluno na água e diz assim, nade. Não, Deus não é assim. Deus não te empurrará num turbilhão, nem me empurrará. Ele vai matar minha sede. Ele matará a sua sede. Nós temos sedes no plural. Mas com Ele, seremos levados sempre para águas de descanso, tranquilas. Águas as quais podemos beber de uma forma calma. Sentindo o sabor. Sentindo o prazer. Águas de descanso. Mas, em quinto lugar, nesse Salmo 23, além desse respeito que Deus tem, desse cuidado que Deus tem com o nosso potencial, porque Ele não nos deixará sermos provados, apertados, acima do que podemos suportar. Que legal, que legal. No versículo de número 3, há uma outra promessa. Nós vamos participar da ceia agora. E essa promessa parece tão óbvia, está ligada a algo tão conhecido, mas é um dos tópicos mais desconhecidos. Quando ele começa no Salmo falando em metáforas, numa linguagem popular, numa linguagem simplória de um pastor de campo, de um roceiro matuto, mas numa inspiração celestial, ele enaltece uma bênção das maiores. Refrigera a minha alma. Refrigera. Ele sabe que há um vulcão dentro da nossa alma. Um vulcão em erupção constante. E que esquenta por dentro. Nenhum diagnóstico, nenhuma máquina científica consegue detectar. Nenhum tratamento consegue desvendar os mistérios desse vulcão, que aquece por dentro, incomoda. Mas o salmista diz, nessa linguagem poética, numa mistura tão sábia, tão elegante, ele diz, leva-me para junto das águas de descanso, das águas tranquilas, mas ele também, ele refrigera minha alma. Sabe qual é a pior larva desse vulcão dentro de nós? Culpa. Culpa. O que mais esquenta, o que mais queima, porque fomos chamados, ou feitos, por Deus, para viver com Deus. Mas, algo que
o maligno não só conseguiu produzir, não foi o pecado. E me permita dizer que tão forte quanto o pecado, e talvez até maior, seja a culpa. Porque é possível até, e eu vou te dizer por que a culpa se torna pior do que o pecado, porque é possível que o pecado confessado, arrependido, chorado, indesejado, pelo qual lutamos, ele continue queimando por dentro, porque não aceitamos o perdão. E preferimos agarrar a culpa. Mas o Senhor, na intimidade, na caminhada com Ele, Ele refrigera a alma. Ele refrigera. Ele faz com que a alma possa experimentar a paz que excede todo entendimento. Filipenses 4, versículo 7. Paz. Ele finca uma bandeira branca, dizendo: eu estou em paz com você. Tenha paz comigo. Tenha paz. A paz que excede o entendimento. Como que um Deus tão santo pode relacionar comigo, um porco, mas lavado pelo sangue da cruz? Uma natureza que me fará pecar até o último suspiro. E me permita te dizer que não há um justo, nem sequer um. Nós pecaremos até o fim, até o último suspiro. E como Deus pode se relacionar conosco? Nós o aceitamos, mas não conseguimos livrar de todos os pecados. Melhoramos um pouco cada dia, e às vezes temos recaídas, mas a verdade é que Ele perdoa. Por isso que eu disse que é óbvio, mas não é, porque o preço pago quando Deus vem em forma humana e morre na cruz, deixa cravos, coroa de espinho serem colocadas em si mesmo. Ele estava sofrendo para pagar cabalmente, absolutamente, totalmente todos os pecados. Jesus Cristo não perdoa 1, 2, 10, 20, 30 vezes. Você pode dar uma chance para alguém 2 e 3, mas Ele dá 70, 7 vezes 7, Ele pode dar 70 vezes 70, 700 vezes 700, a verdade é que Ele tem perdão e misericórdia com sobra. Não há um tipo de pecado que Ele não possa perdoar. E não há quantidade de pecados que Ele não possa perdoar. Insisto, para alguns isso parece óbvio, mas estão carregando suas culpas porque acham que excederam. Muitos ouço dizer: eu não mereço. E na hora de tomar a ceia, eu estou convidando todos que estiverem na sua casa, inclusive os que não são batizados, os que não são de nenhuma igreja evangélica, mas se eles amam um pouquinho Jesus, estou convidando as crianças a cearem conosco, e algumas pessoas dizem assim: bom, mas eu não mereço. O pior é quando alguém diz que você não merece. É diabólico. Agora você tem que entender que ninguém merece. É graça. Abundante graça, que faz com que Ele nos perdoe, e esse é o refrigério da alma. Disse Jesus em João, lá no capítulo 14, verso 27, que Ele veio trazer uma paz que o mundo não pode dar. Paz que o mundo não dá. Você sabe o que é paz? Em relação ao planeta, nunca tivemos 100 dias de paz. Os historiadores dizem que nunca houve 100 dias de paz no planeta. E no seu coração e no meu.
paz. A larva da culpa, do alvo não alcançado, do que deveria ter sido feito não foi feito, dos pecados cometidos, mas se arrependemos nas nossas limitações e pedimos perdão e pedimos ajuda, Ele refrigera a nossa alma. O que mais queima dentro dela, vou repetir, culpa. Ah, que lindo o texto de Isaías, todos são lindos, mas a gente tem essa mania de dizer que um texto é mais lindo do que o outro, e eu não sei se tem como colocar na tela Isaías 43, 25, Isaías 43, 25, que diz assim: eu mesmo, eu mesmo. Né? Eu fico preocupado de ficar repetindo as coisas, mas eu olho na Bíblia que Deus também repete, porque Ele diz eu, e depois Ele diz eu mesmo. Ele já disse eu. Mas para ficar bem claro que é Ele, não é a igreja, não é um sacerdote, não é um pastor, não é a mulher, o marido, o filho, o jogador de búzio gospel, o bruxo gospel, que trabalha com o passado, o lixeiro do passado, que fica tentando descobrir quem você era. E eu vou abrir o parêntese, para Jesus não interessa quem você foi, interessa quem você será. O amanhã, ou daqui para frente, é mais importante do que tudo que passou. E olha esse texto, se isso não prova essa verdade, diz ele: eu mesmo sou eu, o que apago as suas transgressões, por amor de mim. Eu apago. E dos teus pecados, furacão, eu não me lembro. Isso é Velho Testamento. Jesus ainda não tinha morrido na cruz, hein? No aspecto literal, porque Ele morreu na plenitude dos tempos, mas aqui na terra, o sacrifício não tinha sido executado. Isaías não sabia da materialização desse fato histórico, mas ele recebe uma revelação de que Deus em Cristo, dos meus pecados. Como somos tolos quando pedimos perdão por pecados que já pedimos perdão. Como somos estúpidos, me permita. Eu estou falando de mim mesmo. E de às vezes considerar determinadas situações como resultado de pecados, porque existe esse grupo também de urubus que promovem a tragédia, não com o coronavírus, mas com o lixo do passado, tentando colocar as consequências atuais como resultado da soma do passado. Quando na Bíblia está escrito que Deus dá o direito de ter uma fraqueza, amnésia. E você ajoelha e chora e diz: Deus, eu fiz isso em 1999. E Ele diz: o quê? Ele disse: Senhor, eu acho que eu estou vivendo isso porque eu fiz isso em 2005. E Deus olha do céu e diz: o quê? Ele diz: Deus, foi assim, o Senhor não sabe de todas as coisas, o Senhor não é onisciente. Ele diz: mas a minha onisciência, ela tem um adendo, um limite. Eu sei de tudo, menos dos seus pecados confessados. Eu sei de tudo,
sobre você. Menos daquilo que você sentiu mal em fazer. O Espírito te incomodou, você pediu perdão e luta para vencer. Olha o que a palavra de Deus, queridos, por favor, Ele está dizendo: dos seus pecados eu não me lembro. Você diz: Deus só não lembra? Ele diz: não lembro. É claro que ele está usando a expressão de um comportamento humano, mas para dizer que para ele não faz o menor sentido o pecado confessado com o coração contrito e quebrantado. Agora vamos para o Novo Testamento. Uma frase só derruba tudo isso, todo esse fardo. John Bunyan, que escreveu um dos livros mais lidos, o segundo mais lido, depois da Bíblia, O Peregrino. Eu acho interessante, queridos, porque às vezes as pessoas, nós perdemos a geleia, nós perdemos o doce. Nós às vezes ficamos olhando para a cadeira, estudando a parede, olhando para a lâmpada. John Bunyan conseguiu escrever uma obra fantástica, segundo livro mais lido do mundo, mas quase até o fim da vida ele carregou um fardo nas costas da culpa, de não aceitar que um Deus tão puro perdoasse. No livro dele, Abundante Graça, ele conta o seu drama até entender que Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, não simplesmente para formar uma igreja, para me livrar de cigarro, de maus hábitos, de coisas que eu nem preciso aceitar Jesus para não fazer. Mas algo que só Ele fez é dar o perdão. O perdão refrigera minha alma. Eu estava falando do Novo Testamento, uma frase curta que arrebenta com os catadores de lixo do passado. Romanos 8:1, tão simples de decorar. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Pessoas podem me condenar. Problema delas, é um direito. E eu jamais deixarei de fazer o que tenho que fazer, no sentido de que é o que percebo que Deus está me levando, e até porque a minha vida não é dirigida pelo diabo. Eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, espero que você tenha entregado a sua também. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E a palavra nenhuma engloba, abrange passado, presente e futuro. Ele refrigera a minha alma. Ele refrigera a minha alma. Porque o preço pago aqui não foi o preço, me desculpem, mas é uma figura de linguagem também. Não é xenofobia, não é um bullying, como quando falam de produtos Xing-Ling, lembram da China? Quando falam de avareza, lembram de turco. Não foi com o espírito de um turco negociador que ele morreu na cruz, pedindo desconto e pagando o valor exato. Ele derramou sangue para pagar mais do que devíamos até então.
Quando ele diz na cruz uma das 7 frases, está consumado, ele estava dizendo justamente isso. Eu não pedi desconto e nem paguei a conta exata. Eu paguei passado, presente e futuro. O que confunde a cabeça de alguns é que dizem, então podemos pecar se já o meu futuro está pago? Não. Se nós entendemos isso, há uma proposta de gratidão e não um liberalismo. Você entende? Pessoas já me perguntaram aqui, pastor, então o senhor está dizendo que posso cair na gandaia porque está tudo pago? Primeiro, querido, posso escandalizar muitos, mas não vou ser antibíblico. Ninguém será salvo pelo que faz. Fazer tem a ver com adoração e respeito ao próximo. Fazer tem a ver com adoração, porque estamos demonstrando respeito, amor ao próximo. Mas ninguém será salvo porque deu dízimo, ninguém será salvo porque não fumou, porque não bebeu, ninguém será salvo porque... Não. Quando chegar no céu, haverá uma pessoa perguntando com uma lista, e aí? Quantas mentiras você falou? Você bebeu quantas garrafas de cachaça? Não, então você não pode entrar, você bebeu mais de 50 e bebeu cachaça ruim. Você bebeu 51 e essa não é boa. Não. O único motivo pelo qual eu e você vamos entrar no céu é pelo sangue precioso derramado na cruz do Calvário. Quando encontrarmos nas ruas de ouro, assentarmos nos bancos da Praça de Cristal e conversarmos, irmão, como você chegou aqui? E alguém vai dizer, olha, porque eu fui da Igreja Batista e fui batizado por imersão. Aí o outro vai dizer, olha, quero te dizer que eu fui batizado por aspersão e entrei. Essa palhaçada não existirá lá. Me perdoe. Nós só teremos uma resposta. Foi graça, irmão. Graça que me alcançou, me fazendo conhecer a ponte que é Cristo Jesus, nosso único Salvador. Lembro, obras são necessárias, úteis na adoração a Deus servindo ao próximo. Demonstrando obediência, testemunhando, mas não para salvar. Então ele refrigera a alma. Deixa eu te falar por que desse peso da alma. Porque pessoas nos condenam. O diabo é expert em produzir lembranças de erros do passado. E nós mesmos temos uma programação mental, tem uma parte no cérebro que arquiva. E se ela não for lacrada com as promessas de perdão, nós vamos andar com a alma em fogo. Ele refrigera minha alma. Ele me leva para as águas de descanso. E para encerrar, antes de encerrarmos, aí eu quero ver com você o versículo último, quando diz assim, lá no finalzinho, no verso 7, bondade, verso 6, bondade e misericórdia, certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Eu falei 3 tópicos com a letra Q agora à noite. De manhã, 3 Qs. Quieto. Porque ele tem um novo pasto verdejante. Quieto porque ele tem um cajado na mão. Quieto. Quieto porque ele é o masterchef dos masterchefs. Ele prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Agora à noite, eu quero considerar mais 3 tópicos com a letra Q. Quieto. Quieto porque ele sabe até onde você aguenta. E se está extrapolando, não é porque ele esqueceu, é porque ele quer que você saiba até onde você aguenta. Ele te leva para águas
tranquilas. Segundo, ele refrigera a alma. Agora, se você trancar janelas e não se sentir perdoado, aceitando Jesus, é uma decisão sua. Sinta-se leve. E em terceiro, diz o texto, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Por último, eu quero te dizer, querido, que essa pandemia ajudou muitos, ou espero que ajude ainda, a descobrirem que não têm certeza da salvação. Porque seria o medo da pandemia matar por matar, ou matar porque não está preparado para morrer? O texto diz que o bom pastor, quando terminar minha vida aqui, de qualquer jeito, seja um acidente de carro, seja uma pandemia, seja como for, eu oro há muito tempo para morrer de pé e na guerra. Não sei se você já orou pela sua morte. Eu não quero, peço a Deus, não quero morrer numa cadeira, vendo os filhos disputando quem vai ficar com o papai essa semana. Semana eu já fiquei. Não que meus filhos sejam assim, mas eu não quero dar trabalho para ninguém. E como eu aprendi com um grande mestre, um grande mentor que fez história, a orar pela morte, e vi que ele morreu como ele orou, eu pedi a Deus então que deixasse eu morrer como ele. Eu queria morrer servindo. Agora eu te pergunto, querido, o medo da pandemia é dos outros morrerem mesmo? Ou de você morrer e não estar preparado? Porque o bom pastor, ele diz, eu te levo para água de descanso, tranquilas, eu levo para um pasto novo, eu refrigero a sua alma. Eu tenho uma vara e um cajado na mão, eu preparo uma mesa na presença dos seus inimigos, e agora vai chegar um momento que todos morreremos, e aí quando fechar os olhos aqui, abrimos lá, é um instante, fechamos os olhos aqui, abrimos lá. Às vezes falamos que o caixão é o portal de entrada, mas ele não é, porque quando nos colocarem no caixão, nós já não estaremos no caixão. O caixão não é a porta. Porque quando chegarmos até Ele, nós já estaremos na glória do Pai, em Cristo Jesus. Ele morreu para nos dar a vida eterna. É uma garantia, não é um orgulho. Eu pergunto a alguns cristãos religiosos, dizendo, você tem certeza da salvação? E a pessoa diz, pastor, no dia lá Deus vai decidir. Não! Ele já decidiu. João 6, ele diz, aquele que crê, tem a vida eterna. Não entra em juízo, já passou da morte para a vida. Tem. Se você se rendeu a Jesus, não será decidido lá no final. Não entra em julgamento, mas você tem uma escritura de uma mansão, no mesmo bairro dele. Ele disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, e eu vou levar vocês para lá. Não é para um bairro do subúrbio que eu vou fazer um plano de habitação, não. Eu vou levar para a casa do Pai. E agora no Salmo 23, ele diz, certamente bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da vida, e eu habitarei. Não se fala muito em céu nesses dias. E me permita dizer, tenho direito, que muito medo do coronavírus não tem a ver com a morte pela morte,
mas pela falta da certeza da vida eterna. Pela falta da certeza da salvação. Não estou aqui fazendo campanha contra isolamento, quarentena, máscara. Não. Eu estou falando do pânico de muitos, que mesmo em quarentena, mascarados, estão tomando banho de álcool gel e lavando mão 50 vezes por dia e evitando todo tipo de contato, quase se colocando numa bolha. Mas não é por causa da morte que o vírus pode produzir. É falta de certeza de salvação. Não estou falando que é para você sair na rua se você tem certeza de salvação. Não. Eu estou falando o seguinte: considere se o seu medo do vírus não é o medo da morte sem Cristo e a condenação eterna no inferno para morar com o diabo e os seus anjos. Porque aquele que não crê será condenado para sempre. Pode ser religioso, pode cantar, pode dizimar, pode fazer tudo, mas se não é servo, está perdido para sempre. Se você está em Cristo, fechou os olhos aqui, o ladrão lá na cruz, do lado de Jesus, ele disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós vamos comer do pão, lembrando que o preço foi pago para que tenhamos tão grande salvação. Nós vamos beber do cálice, lembrando do sangue derramado, para que nós tenhamos tão grande salvação. Tão grande salvação. Salvação. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: a minha pátria não é aqui. Eu não quero green card aqui da terra. Minha pátria está nos céus. Na carta aos Filipenses, ele diz: irmãos, está na hora de eu partir, eu estou numa alegria tremenda. Porque está chegando a hora de eu morrer. Olha que legal. Mas os irmãos estão orando. Deixa eu te falar esse pedacinho aqui, a banda pode vir para nós encerrarmos. Paulo diz assim, pensa nisso, vou terminar aqui. Tenho muito para vos falar, porque não tenho feito 3 lives por dia, então eu tenho o direito de falar muito. Mas, que se dane o tempo. Deus sabe do tempo que eu falo, e foi com esse tempo que eu cheguei até aqui. Mas deixa eu te falar o que aconteceu com Paulo, então, para você refletir. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: irmãos, está chegando a hora de eu morrer. Eu estou na maior alegria, porque morrer é lucro. Mas, ao mesmo tempo, a igreja está orando para eu não morrer. Eu estou numa luta. Eu digo amém para a oração da igreja? Ou eu digo: Senhor, não ouça a oração da igreja? Escrevendo aos Filipenses, ele diz: eu estou no dilema. Ou eu falo amém para os irmãos, ou digo: irmãos, pare de orar. Eu quero ser picado por um coronavírus e morrer logo. Porque estar com Cristo é infinitamente melhor. Aí, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: irmãos, eu cheguei a uma conclusão. Eu tenho a possibilidade de morrer, e tenho a possibilidade da oração de vocês ser atendida. Eu vou orar com vocês para que seja atendida. Mas eu não quero viver porque eu não fui picado por um coronavírus. Eu quero viver por vocês. Você quer sobreviver à pandemia para quê? Fica com essa perguntinha. Ao tomar a ceia, você diz: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Você quer sobreviver à pandemia do coronavírus para quê? Trabalhar, ganhar dinheiro? Viajar? Conhecer o mundo? Ou você quer sobreviver à pandemia para ajudar o órfão e a viúva, para ser um valente do exército de Jesus? Bom, parei. Quieto. 6 tópicos com a letra Q, de quarentena. Quieto, porque Ele pode te mudar para pastos verdejantes. Ele me leva para pastos verdejantes. Quieto, porque
Ele tem um cajado na mão. Quieto porque Ele é o Masterchef dos Masterchefs, prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Quieto porque Ele me levará para águas de descanso. E Ele refrigera minha alma. E eu habitarei na casa do Senhor para todo sempre.